Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para nossa primeira aula do Segundou? Por que a prof tá usando hoje essa touca aqui, ó? Essa touca é usada para emergências. A prof já usou em outras aulas. Olha que parece que eu tenho uma orelhona, ó, tá vendo? Orelhuda! É que a prof esqueceu de abotoar aqui, ó, tá? É porque eu não sei se aí na casa de vocês tá o frio que tá aqui, mas aqui tá muito frio. Então vamos aquecer aí a nossa segunda com língua portuguesa, beleza? Vamos lá? Então, bora acordar que segundou, tux, tux, segundou, tux, tux. Vamos lá. O que a gente vai ver hoje? O que a gente vai trabalhar em língua portuguesa? A prof. Sandra na frente das letras, né? Calma aí. Gente, a gente vai trabalhar modo indicativo novamente, futuro do presente, futuro do pretérito e interpretação de texto. Vamos lá? Quem está com o planejamento em dia, organizadinho, né? Já colocou lá as atividades da semana, sabe que, tô até vendo aqui, ó, no meu planejamento, ó, nós faremos da página 15 a 19 e a correção das páginas 12 a 14. Então, é só uma continuação das atividades, tá bom, gente? Aqui, ó, da 15 a 19. Organize uma lista de coisas que você gostaria de fazer no próximo sábado, se estiver em casa. Use os verbos em destaque no futuro do pretérito. Exemplo. Vou lá na página 15. Futuro do pretérito, tá? Eu gostaria de assistir... Então, gostar, né? Ali, ó. Eu gostaria de assistir a um show no domingo pela televisão. Adorar. Eu adoraria maratonar uma série, tá? É um exemplo que a prof deu e assim por diante. Número 8. Relacione as frases aos tempos verbais. Futuro do presente, vocês vão colocar A, futuro do pretérito, B, outro tempo verbal, C, tá? Então, vou dar 3 exemplos aqui, tá? Deixa eu pegar um aqui. Eu viajarei no final do ano, aqui, ó. Eu viajarei no final do ano. Futuro do presente, eu viajarei. Ai, cadê minha caneta, gente? Vamos começar aqui com a canetinha. Então, aqui, ó, letra A. Deixa eu pegar uma outra que não seja futuro do presente. Ah, eu viajaria de navio. Futuro do pretérito, viajaria, né? Futuro do pretérito, futuro do passado, ali, ó, eu viajaria. Futuro do presente, eu viajarei, agora, eu viajarei, tá? Futuro do pretérito, eu viajaria, né? Outro tempo verbal. Antigamente, eu viajava nas férias, é outro tempo verbal. C. E assim por diante, tá bom? Gente, quem tiver dúvida lá, volta no que a gente já aprendeu sobre futuro do presente e futuro do pretérito, tá bom? Lá na página 13, nós temos explicações sobre isso que a gente viu na aula passada, tá bom? Belezinha? Mamãozinho com açúcar esse, né? Vamos pro próximo. Ai, que frio! Página 16. Reescreva as frases de acordo com o novo começo proposto. Ó. Tu pagarás pelas roupas compradas. Lá na página 16. Eu pagarei pelas roupas compradas. Ele pagará pelas roupas compradas, tá bom? Vocês vão trabalhar aí os verbos de acordo com o exemplo, tá bom? Deixa eu pegar o marca-texto. Então, tu pagarás, eu pagarei, ele pagará, e assim por diante. Tu falarias com minha prima? Eu falaria, e assim por diante, tá bom? Lá no número 10, escreva uma frase relacionada à imagem usando o verbo no tempo indicado. Então, ali vocês têm a imagem, né, ó, 2 crianças olhando os pinguins. Frase com verbo no futuro do presente do indicativo.
Esse aqui a prof não vai dar exemplo, tá bom? Então, assim, caso vocês tenham dúvida, voltem lá na aula anterior, na página 13, onde diz exatamente ali como trabalhar o futuro do presente no indicativo, tá? Deixa eu voltar aqui na página 13. Lá, futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Então, ali mesmo na página 13, vocês terão exemplos que vocês poderão aplicar aqui nessa frase, tá? Se vocês tiverem dúvida, por favor, mandem mensagem para a prof. E a frase com verbo no futuro do pretérito do indicativo, tá bom? É tempo verbal e modo verbal. Lembra da tabelinha que a prof pediu para colocar no caderno? É exatamente para isso, para que a gente possa fazer essas consultas. Então, dá para constar também a tabelinha lá que a prof pediu para colocar no caderno, tá bom? Próxima, entrevista. Texto puxa texto. Você vai ler uma entrevista com uma personalidade da vida real, o navegador Amir Klink. Para isso, destaque do material de apoio às respostas do navegador. Por que a prof falou que é uma interpretação de texto? Porque você precisa entender, né, as perguntas para colocar as respostas no lugar certo. Então, aqui, ó, lá no material de apoio de vocês, temos uma... Nossa, os dedos estão tão duros de frio que nem vira a página, ó. Temos aqui, ó, gente, se vocês conseguirem ver, e aqui, ó, as respostas que vocês vão cortar para colocar nestes espaços em branco aqui, ó, tá? Então, olha lá. Primeiro, leia as perguntas. Depois, leia as respostas. Então, colhe a resposta correspondente à pergunta feita. Ó, o lobo do mar. O navegador Amir Klink fala de suas aventuras. Amir Klink não para quieto. Ele já deu a volta ao mundo, passou o inverno sozinho na Antártida e sempre tem novos projetos. Agora, preparou um novo barco, o Paraty 2, e vai viajar com uma equipe de 4 pessoas. Para começar, eles vão até a Espanha. Depois seguem para a Antártida, onde Amir quer dar a volta ao mundo. Então, por exemplo, ali, deixa a prof colocar lá na página de volta, lá na página 17. A primeira pergunta do livro: você sempre gostou do mar? Aí vocês vão procurar lá, né, qual é a resposta que está de acordo com essa pergunta. Por isso que você precisa interpretar. Então, vai seguir o passo a passo do que está dizendo aqui no livro, ó. Primeiro leia todas as perguntas, depois você lê todas as respostas. E assim você vai conseguir assimilar, na hora que você ler, você já vai conseguir assimilar a pergunta, a resposta correta, tá bom? Quando sentiu vontade de viajar? Lá na página 18, também. Por que você escolheu viajar pelo mar? Você faz amizade com bichos também? E assim por diante, né? Terminamos na página 18 ali, essa sequência de perguntas e respostas que vocês deverão recortar, então, do material de apoio para colar no lugar correto, tá bom? A pergunta de acordo com a resposta, tá? Vamos para o próximo. A nossa última página. Você já conhecia alguma dessas curiosidades sobre a vida do Amir Klink? Quais? Gente, se vocês já conheciam, vocês vão fazer isso no caderno, tá bom? Vão colocar lá assim, eu já conhecia, tal curiosidade a respeito dele, tá bom? Lembrando sempre, todas as atividades que são feitas no caderno devem ser feitas com todo o capricho que eu sei que a turminha do 5º ano tem. Como é que funciona esse capricho, professora? O que inclui esse capricho? Cabeçalho, margem, né? Tudo isso. A margem é feito com linhas retas a gente só consegue fazer de régua, tá? Não é assim, ó, tremendinho lá com a mão, não, é com a régua mesmo, tá bom? Quem é recreio nessa entrevista com a Amir Klink? Quem é recreio? Né? É uma pessoa, é um veículo de comunicação? Quem é recreio? Qual é o assunto da entrevista? Leia novamente o título da entrevista, ó, O Lobo do Mar. Explique a expressão lobo do mar usada para nomear o navegador. Por que será que usaram essa expressão para dar nome para ele lá, o lobo do mar? Por que você acha? Releia esta pergunta. E no mar? Letra A. O que o entrevistador deseja saber com essa pergunta? O que será que ele quer saber com essa pergunta? Né?
Letra B. Opa, o prof já pulou a página aqui. Letra B. Embora a pergunta não esteja completa, você deve ter sido capaz de preencher as lacunas e descobrir o que está sendo perguntado, né? Como isso foi possível? Ali, a pergunta não está completa. Mas, se você seguiu todos os passos da atividade anterior, de perguntas e respostas, se você leu o textinho ali que antecede as perguntas, você deve ter sido capaz de preencher as lacunas e descobrir ali o que está sendo perguntado. Como que você conseguiu fazer isso? É aí que vocês vão responder, tá? As perguntas e as respostas em uma entrevista não devem ser lidas isoladamente. Em geral, pessoal, as perguntas seguem uma sequência lógica, podendo estar relacionadas umas com as outras, ou ainda a resposta dada pelo entrevistado pode gerar uma nova pergunta. Então, quando a gente está lendo uma entrevista, a gente não pode ler aí pergunta e resposta de uma forma isolada. Não, né? A gente tem que ler todo o contexto, então ler toda a entrevista. Por quê? Porque uma resposta pode puxar uma nova pergunta, uma pergunta pode ter uma sequência aí de lógica numa próxima resposta do entrevistado, tá? Então, nunca a gente lê separadamente, então a gente lê a entrevista como um todo. Avalie as duas entrevistas lidas. Qual delas você achou mais interessante? Lembra a primeira entrevista lá da Antártida? E essa entrevista, qual delas você achou mais interessante e por quê, tá? Vocês podem colocar no próprio livro, porque tem espaço para que vocês respondam no próprio livro, tá bom? Tem espaço ali, ó, tá? Agora, se acha que não tem espaço, gente, caderno de língua portuguesa, seguindo todos aqueles combinados nossos lá em relação a capricho, tá bom? E agora, hora da nossa correção. Vamos corrigir da página 12 à página 14, tá bom? Vamos lá. Então, olha aqui, gente, na página 12, ó, modo indicativo e modo subjuntivo, que a gente já viu a diferença, né? A gente já fez a revisão desse tema. Então, olha lá, o trecho 1 dizia, os pinguins vivem apenas no Polo Sul. Trecho 2, se ambos vivessem na mesma região. As formas verbais em destaque correspondem a qual verbo no infinitivo? Ao verbo viver. Letra B, em qual trecho a forma verbal destacada indica certeza? Os pinguins vivem. Se ambos vivessem, no trecho 1, indica certeza, né? Eles vivem. Em que modo essa forma verbal está conjugada? No indicativo, está indicando que eles vivem. Lembra que a prof falou? Pode ser mentira, pode ser verdade, mas se eu estou afirmando, estou dando uma certeza, estou indicando, tá bom? Nesse caso aqui é verdade, tá? Em qual trecho a forma verbal destacada indica hipótese, possibilidade? Trecho 2, por quê? Se ambos vivessem, quer dizer, se ambos vivessem na mesma região, os ursos não teriam que se preocupar, né? Seria uma hipótese, se eles vivessem na mesma região. Em que modo essa forma verbal está sendo conjugada? No subjuntivo, né? Que não indica certeza e sim uma possibilidade, uma hipótese daquilo acontecer. Número 2, relacione as colunas identificando as atitudes em relação ao que é dito e ou escrito. Então, olha lá, indicativo, subjuntivo e imperativo. Indica possibilidade, probabilidade de alguma coisa acontecer. Gente, subjuntivo. Indica certeza em relação ao que está sendo dito. Indicativo. Indica ordem, pedido, súplica, conselho. Imperativo, tá bom? Gente, é importante que, se resta alguma dúvida, voltem lá na aulinha onde a prof estava falando dos modos, né? Do indicativo, do subjuntivo e do imperativo, porque ficou muito bem explicadinho lá para vocês, tá bem detalhadinho. Então, acho que vale a pena, sim, retomar aquela aulinha lá onde a prof fala dos modos verbais. Beleza? Próximo. Aqui, ó, a prof falou para vocês, ó, que tem aqui, ó, o modo indicativo futuro do presente e futuro do pretérito, onde vocês podem observar aqui, ó.
Observe aqui, ó, se ambos vivessem na mesma região, os ursos não teriam que se preocupar com sua fonte de alimento, não é mesmo? Observe que nessa frase, o verbo teriam está relacionado ao verbo vivessem, né? Ó, se ambos vivessem, os ursos não teriam. Se ambos vivessem na mesma região, os ursos não teriam. Leia a reescrita desse trecho e complete-a com uma palavra do quadro. Então, olha aqui, reescrita do trecho. Se ambos viverem na mesma região, os ursos não terão, tá? De se preocupar com sua fonte de alimento, não é mesmo? Então, a resposta correta, terão. No modo indicativo, há dois tipos de futuro. Olha aqui, ó, gente, para vocês poderem resolver lá o que a gente viu na aula passada, ó. Futuro do presente indica uma ação que ainda vai acontecer. Exemplo, terão. Futuro do pretérito indica uma ação futura quando não se tem certeza de um fato. Teria, tá bom? Então, o futuro do presente, uma coisa que ainda vai acontecer, né? Terão, o exemplo ali. Futuro do pretérito, uma ação para o futuro, mas que a gente não tem certeza que vai acontecer. Exemplo, teria, né? Número 4, sublinhe nas frases os tempos verbais no futuro do presente e ou no futuro do pretérito. Era só para sublinhar o tempo verbal, tá bom? Não indicar se estava no futuro do presente ou futuro do pretérito. Então, aqui, ó, o menino disse que viajaria para a Antártica. Ele gostaria de conhecer esse lugar. Falarei com Maria sobre a viagem que faremos no próximo mês. Eu poderia colocar aqui o conhecer também, como o verbo aqui indicado? Não, porque ele não está nesse tempo verbal, futuro do presente nem futuro do pretérito, tá bom? Só por isso, beleza? Então, são esses aí. Última página, página 14. Então, complete as frases com os verbos entre parênteses conjugados no futuro do presente, tá? O futuro do presente, o futuro certo, né? Que equipamentos os cientistas, ó, do verbo levar, no futuro do presente, levarão para a Antártica. Nós compraremos roupas especiais para usar na Antártica, do verbo comprar. As crianças viajarão para a casa dos avós, do verbo viajar. Eu trabalharei para realizar meu sonho de conhecer a Antártica, do verbo trabalhar. Giovana e eu gostaremos de conhecer o Polo Norte, do verbo gostar. Não poderei mais emprestar meus livros sobre a Antártica, do verbo poder. Belezinha? Tranquilinho, né? Número 6. Leia as frases e responda as perguntas conforme o exemplo. As crianças iriam à Antártica se tivessem dinheiro. Qual é a condição para elas irem à Antártica? Terem dinheiro. Então, olha lá, letra A. Os cientistas voariam à Antártica se fossem convidados. Qual a condição para os cientistas voarem à Antártica? Qual é a condição, gente? Serem convidados, tá aqui, ó. Os cientistas voariam à Antártica se fossem convidados, tá? Letra B, os turistas gostariam de ir à Antártica caso a passagem fosse barata, ó. Então, aqui, ó, qual é a condição? Haver passagens baratas, ó, caso a passagem fosse barata. Letra C, se a temperatura não estivesse tão baixa, Fabiana visitaria esse continente. Qual é a condição para ela visitar esse continente? Se a temperatura não estivesse tão baixa. Então, qual é a condição? A temperatura não estar tão baixa, né? Apesar da temperatura aqui na nossa cidade não se parecer nem de perto com a temperatura da Antártica, a gente tem sofrido esses últimos dias aí com o frio, né, galera? Olha, a prof tem que gravar a aula com essa touquinha especial aqui para esquentar um pouquinho a cuca, para a cuca poder funcionar, né? Porque tá muito frio, galerinha. Belezinha, pessoal? Então, encerramos ali a nossa correção. Gente, agora, a prof colocou essa imagem aqui, porque a prof precisa conversar um pouquinho com vocês. O que será que a prof quer falar pra gente, hein? O que será que eu quero falar pra vocês? A prof veio hoje, início da semana, é sempre assim, né? A prof sempre traz uma mensagem, um aviso.
um conselhinho aí para vocês. Hoje a gente nem vai falar sobre planejamento, que a prof já bateu nessa tecla por 2 semanas seguidas, né? Para que vocês alimentem o planejamento de vocês, para que deixem em dia as tarefas, né? Hoje a prof vai falar um pouquinho sobre as atividades que não estão sendo entregues. Não é um aluno, não são 2, são alguns alunos que não têm enviado as atividades para a prof. O que me deixa triste e também preocupada, né? Porque a prof tenta entrar em contato, esses aluninhos dizem não ter dificuldade, porém não enviam as atividades. Essa troca de experiências que nós estamos tendo é o nosso vínculo, é o que fortalece o nosso vínculo. Se só a prof vai atrás de vocês pedindo atividades ou perguntando qual é a dúvida de vocês, querendo acolher vocês, e não tem esse retorno, fica muito difícil que o nosso vínculo permaneça dessa forma. Eu falo isso porque está muito sério, né? Deveria ser o contrário, depois de tudo que a prof já falou com vocês aí desde o início do 3º bimestre. O planejamento que a gente fez, enfim, né? Nem vou bater mais na tecla do planejamento, que eu acho que a gente já está saturado de ouvir, né? Porém, tem gente que ainda não faz, né? Então, a prof tem umas novidades aí, para quem viu no planejamento, essa semana nós teremos umas novidades, e eu quero envolver aí a família de vocês nessas novidades, tá bom? Gente, a prof vai deixar aqui 2 recadinhos para vocês. Esse é o primeiro recado, que na verdade são os nossos 2 lemas, devagar e sempre. Prof, por que a turma tal tá tendo 10 páginas de atividade por dia na videoaula e você só passa 2 ou 3? Exatamente porque esse é o nosso lema, devagar e sempre. Agora, eu preciso que isso seja cumprido, né? Devagar e sempre quer dizer que a gente vai passar aí pelo conteúdo, pelo material didático, pelas aulas, pelas atividades extras, de forma leve, de forma tranquila. Não é para ter estresse. Mas, mesmo que seja devagar, deve ser sempre, que é o nosso lema, senão não vai dar certo. Senão eu posso mandar 1 página por dia e vocês vão deixar acumular. Por quê? Porque tem gente que não tá fazendo sempre, né? Não dá essa continuidade aí na rotina. E a rotina, como diz o nome, é uma coisa que a gente faz todos os dias. Então, assim, a responsabilidade de vocês, que a prof já trouxe em outras aulas aí, é com as tarefas, né? É com os estudos, é a responsabilidade maior. Mas, prof, eu também tenho responsabilidade de arrumar meu quarto, tudo bem, mas são responsabilidades secundárias. A primeira responsabilidade de vocês é com os estudos, tá? As outras coisas vêm depois. Porque ou a gente se compromete como turma de verdade que nós somos, ou não vai dar certo. E eu preciso de vocês para que dê certo. Não adianta a prof se empenhar ao máximo se vocês não estiverem receptivos para a prof, tá bom? Eu estou aqui para acolher vocês. Eu preciso também desse acolhimento da parte de vocês e da família, por isso que vem novidade aí, tá? Qual é o nosso outro lema? Qualidade, não quantidade, tá? Voltando a falar aí de muita atividade. A professora ainda tá mandando muita atividade. Não, a professora não tá mandando muita atividade, né? A professora espera o comprometimento de vocês, que não tem ocorrido sempre, né? Por que qualidade e não quantidade? Porque não quer dizer que eu faça várias coisas ao mesmo tempo, que tudo que eu fiz durante o dia vai ter qualidade. Por isso a gente faz devagar e sempre, pensando na qualidade e não na quantidade. Mas, para que tudo dê certo, a gente precisa estar assim, ó. Tá bom? Entrelaçados, unidos, como turma mesmo. Tá? Eu não quero perder nenhum de vocês. Não quero perder um aluninho no meio do caminho. As ovelhinhas, como a prof chama, né? A prof não quer perder nenhuma ovelhinha, não quer ter nenhuma ovelhinha desgarrada.
Mas para isso eu preciso que todo mundo esteja aí com a mesma vibração, com a mesma empolgação, com o mesmo sentimento de fazer dar certo, tá? Sabe aquele ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam? É a mesma coisa aqui nas aulas online. Então, não tem condição de dar certo se vocês não fizerem a parte de vocês, né? E quando eu olho aqui na tela e falo assim, ó, você não está fazendo a sua parte, eu não preciso citar nomes. Você que está assistindo agora sabe que é para você que eu estou falando, né? Para esse aluninho ou para essa aluninha. Então, eu não preciso citar nomes. Vocês sabem da responsabilidade de vocês com os estudos, tá bom? Não deem um ano como perdido, nosso ano não está perdido. A gente não pode desistir, a gente não pode desistir de nós mesmos, não podemos desistir dos nossos estudos. E quando vocês deixam de fazer as coisas da escola, vocês estão aos poucos desistindo dos estudos e desistindo da Prof. Sandra. Eu não gostaria que isso acontecesse. Por isso eu preciso contar com vocês, de verdade, tá bom? Então, gente, por hoje é só, tá? Hoje nós temos aula de literatura ainda, né? Tem atividade bem legal lá na aula de literatura. E vamos dar continuidade à leitura do livro. Desse jeitinho, devagar e sempre. Tá bom? Então, ó. Um beijo. Ai, com bastante calor humano, porque tá muito frio, né? Eu tô morrendo de frio. Eu sei que a prof não tá linda assim com essa touca, mas pelo menos eu tô aquecida, tá bom? Espero aquecer o coração de vocês, os corações de todos vocês, tá bom? Muitas saudades. Fiquem com Deus. Ah, tem aula da Prof. Elis também, né? Hoje, né? English, alright? Então, fiquem com Deus. Até a nossa aula de amanhã, as nossas aulas de amanhã do Terçol. Beijo! Tchau!